nós vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor nesta madrugada. E eu queria falar um pouco sobre o tema maturidade. Maturidade natural e espiritual. Amém? Queria te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11. Quando falamos de maturidade, muitas pessoas podem já se considerar maduras e talvez sejam. Creio que aqui nós temos pessoas de diversas idades e vários níveis de maturidade, ou vários níveis de imaturidade também, mas ainda que você já seja maduro do ponto de vista natural, do ponto de vista físico, psicológico, talvez você ainda não seja maduro espiritualmente. Então, creio que esta palavra é para todos. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 11. Diz assim: E ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém. Glória a Deus. Então, este é um texto que fala sobre maturidade, fala sobre crescimento, porque o desejo de Deus não é apenas que você experimente um novo nascimento, mas que você também cresça, que você também amadureça, que você se torne um servo cada vez mais útil para o Senhor. Amém? Bom, vou falar um pouco sobre a imaturidade. O que caracteriza uma pessoa imatura? A imaturidade, ela se caracteriza pela ignorância, pela irresponsabilidade, pelo egocentrismo, pelo imediatismo, pelo foco na diversão e pela facilidade de ser influenciável. Olha só, quando eu digo essas coisas, elas não são necessariamente defeitos, mas vai depender muito da idade de cada um. Então, por exemplo, falar que a imaturidade está relacionada com a ignorância é uma coisa normal, porque todos nós nascemos na mais completa ignorância, não é isso? Ou você já nasceu sabendo alguma coisa? Nascemos ignorantes. Mas não é admissível é que os anos vão passando e nós continuamos na ignorância. Isso não é admissível. Então, a pessoa imatura, ela é irresponsável, ela é imediatista, só está pensando no aqui e no agora.
ela tem o seu foco na diversão acima de tudo. Será que talvez você se identifique com alguma dessas coisas? Né? A pessoa imatura, ela quer mais se divertir do que tudo na vida. E também é uma pessoa facilmente influenciável. Hoje nós temos a figura dos influenciadores digitais, não é? É claro que muitas pessoas têm realmente o que transmitir, mas muitas estão influenciando apenas para o mal, estão trazendo apenas ideias vazias para influenciar as pessoas para irem cada vez mais para o buraco. Então tome cuidado, se você é uma pessoa muito influenciável, você de repente pode estar seguindo pessoas erradas. E com todas essas características, o imaturo, ele se torna muito vulnerável. E sabe o que salva a pessoa imatura de muitas desgraças na vida? A obediência. Amém? Olha, se você é imaturo, isso não é necessariamente um mal, mas se você é imaturo e desobediente, aí lascou, né, como se diz. Aí complicou, porque você vai ser vítima da sua própria imaturidade. Agora, por outro lado, o que é a maturidade? Maturidade não é sinônimo de velhice, não. Maturidade é aquele estado de pleno desenvolvimento, aquele estado de excelência. Isso é maturidade, quando a pessoa alcança o melhor desenvolvimento do seu potencial. Isso é maturidade. É também relacionado com o seu nível de conhecimento, o seu nível de sabedoria, o seu nível de discernimento, de habilidade, de autonomia. A maturidade está relacionada com essas coisas, com a capacidade de tomar decisões acertadas. O que acontece muitas vezes? Nós deixamos o tempo passar e talvez não estejamos contribuindo para o nosso próprio amadurecimento. Veja bem, maturidade não é uma coisa que acontece por milagre. Não adianta você orar e falar: Senhor, faz na minha vida o milagre da maturidade. Não existe isso. Não existe a unção da maturidade. Não adianta eu orar para você sair daqui hoje maduro. Isso não existe. Também a maturidade não acontece por imposição. Não adianta ninguém dizer para você: amadureça! Não, a maturidade não vem por imposição. Então, afinal de contas, como que ela vem? Ela vem através de um processo que acontece ao longo do tempo. Um processo. Não é só o tempo, porque o tempo te transforma numa pessoa velha e não numa pessoa madura. Então nós precisamos, enquanto o tempo passa, precisamos estar fazendo parte de um processo de amadurecimento. O que não pode acontecer é deixar o tempo passar sem que esse processo aconteça, porque senão nós seremos pessoas velhas e imaturas. Misericórdia, que Deus nos livre disso. Aqui em Hebreus capítulo 5, está falando exatamente sobre isso, a partir do versículo 11. Olha só, o autor dessa carta estava falando sobre o sacerdócio de Jesus Cristo. Em certo momento ele parou, porque ele disse que os seus leitores não tinham condições de assimilar muito mais sobre isso. Hebreus 5:11, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino.
mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, o que o autor está falando com os seus leitores? Olha, pelo tempo que vocês já têm de evangelho, vocês já deveriam ser mestres. Entretanto, vocês ainda precisam que alguém vos ensine as doutrinas elementares da palavra de Deus. Misericórdia. O que ele está dizendo? Olha, o tempo passou e vocês não cresceram. O tempo passou e vocês não amadureceram. Você já devia estar ganhando outras pessoas para Jesus e parece que alguém precisa te evangelizar de novo. Misericórdia. Tomara que não seja a sua situação, amém? Então, temos que tomar cuidado, porque a maturidade ela não vem apenas com o tempo. E eu queria, rapidamente, para ilustrar essa mensagem, falar sobre o amadurecimento de um fruto de uma árvore natural. O que é necessário para que um fruto amadureça? Então, nós vamos relacionar isso com a nossa vida. Em primeiro lugar, o fruto, ele precisa estar ligado à árvore. Não é isso? Isso é o normal. O fruto precisa estar ligado à árvore para que ele possa crescer e amadurecer. Se o fruto for arrancado da árvore, ele não cresce mais, tá? Algumas coisas que eu vou falar aqui, eu até pesquisei para ver se isso realmente é verdade. Então, eu confirmei que um fruto arrancado da árvore, ele não cresce mais. Se ele já for um fruto grande, ele pode até amadurecer sem a árvore. Mas se ele for um fruto ainda pequeno, ele não cresce mais. Então, estou falando da importância das nossas conexões. Assim como o fruto precisa estar ligado à árvore, você também precisa ter boas conexões na sua vida. Isto fala de relacionamentos e principalmente relacionamento com Deus. Você não pode estar desconectado de Deus, porque se for assim, você não vai crescer espiritualmente. Então o fruto precisa estar conectado. O fruto, para amadurecer, ele enfrenta desafios ambientais. Ele enfrenta ali o sol, a chuva, não é isso? O calor, o frio, o vento. O fruto, ele está passando por uma série de dificuldades até que ele amadureça. Assim acontece conosco também. E nós podemos até achar que as dificuldades elas sejam prejudiciais, mas não, elas contribuem para o amadurecimento do fruto. O calor, principalmente, o calor do sol, principalmente, ele vai ser muito útil para que o fruto amadureça, assim como as dificuldades pelas quais nós passamos, os problemas que nós enfrentamos, eles serão úteis para o nosso amadurecimento. O calor, ele opera no fruto, fazendo com que o fruto produza internamente um gás chamado etileno. E esse gás vai agir nas fibras do fruto, tornando-o mais macio, mais saboroso e externamente mais atraente. Então o fruto vai mudar de cor, não é? O amadurecimento é uma verdadeira transformação do fruto, assim como acontece conosco também. Mas, para isso, ele tem que ser exposto ao calor, assim como nós somos expostos também a muitas situações, por vezes difíceis, por vezes desagradáveis, porém necessárias. Agora, se nós congelarmos um fruto, sabe o que vai acontecer? Ele não amadurecerá. Eu conferi isso também em fontes
especializadas no assunto. Um fruto congelado, ele não amadurece. O que nós extraímos disso? Olha, você não pode ser submetido a uma super proteção. Você não pode se isolar. Você não pode fugir de todas as dificuldades e de todos os problemas. Isso seria o congelamento. Eu estou aqui protegido, não vou me submeter ao sol, nem à chuva, nem ao calor, nem ao vento, nem nada. Eu vou ficar aqui congelado. O fruto não amadurece se ele estiver congelado. Então, nós não podemos simplesmente nos afastar de tudo, fugir de tudo. Muito bem, eu disse que o fruto, mesmo que ele seja arrancado da árvore, se ele já estiver grande o suficiente, se ele já alcançou o máximo do seu tamanho, ainda que ele não esteja maduro, se ele for arrancado da árvore, ainda assim ele pode amadurecer. Mas aí nós precisamos tomar alguns cuidados. Se esse fruto for colocado numa cesta com outros frutos maduros, ele será estimulado no sentido de amadurecer mais rápido. Por quê? Porque todos esses frutos maduros, eles têm aquele gás que eu disse, que é o etileno, e eles vão influenciar com esse gás, com a produção desse gás, aquele fruto que ainda está verde, estimulando o seu amadurecimento. Mas se esse fruto for colocado em um cesto com frutos podres, ele também apodrecerá. Olha só, a importância dos grupos dos quais nós fazemos parte. Tome muito cuidado com as companhias com as quais você anda, porque essas pessoas, elas podem te influenciar, tanto para o amadurecimento, quanto para o apodrecimento. Tome cuidado. E eu também pesquisei sobre isso. Um fruto ainda verde, ele pode apodrecer. Tome cuidado. Mas como que isso pode acontecer? Pelo contato com outros frutos podres, se ele sofrer um ferimento, ainda verde, ou se ele for contaminado por micro-organismos, por fungos, por bactérias, ele pode apodrecer antes de amadurecer. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos tomar cuidado com as influências que nós recebemos. Tome cuidado. Tome cuidado. Isso é para todos nós, né? Não apenas para alguns. Muito bem. Encerrada a questão do fruto, vamos falar do nosso amadurecimento como seres humanos. Qual é o caminho natural do amadurecimento? Qual é o caminho rumo à maturidade? É o caminho da experiência. É o caminho natural. Na medida em que você vai tendo suas experiências na vida, você vai acertando, você vai errando, mais errando do que acertando, não é? Mas você vai aprendendo e você vai quebrando a cara de um lado, consertando a cara do outro, e você vai se tornando capaz de tomar decisões melhores no futuro. Então esse é o caminho do amadurecimento. Mas é um caminho complicado. Por quê? Porque você pode ser destruído no meio do caminho. Você já pensou se tudo na vida a gente depender de experimentar? Então, existe uma forma de você cortar caminho, uma forma de agilizar esse processo. E aqui está, talvez, o mais importante desta mensagem. Por quê? Se nós dissermos assim, existe um caminho natural para se alcançar a maturidade, então não precisávamos nem falar disso, todo mundo vai amadurecer de qualquer forma. Mas, existe como você cortar caminho. Como que corta caminho? Aprendendo com as experiências dos outros. Seja esperto, meu irmão, jovem, adolescente, seja esperto. Muitas vezes você não precisa quebrar a cara em determinados assuntos. Aprenda com quem já quebrou, para que muitas vezes você não precise repetir
os erros que muita gente já cometeu e se arrebentou. Não é segredo para ninguém o fato de que a bebida alcoólica pode levar ao coma alcoólico. Não é segredo que a bebida alcoólica pode corroer o seu fígado através de uma cirrose hepática. Não é segredo para ninguém que muitas pessoas já morreram com câncer no pulmão por causa do cigarro. Então aprenda com a experiência dessas pessoas. Você não precisa passar por isso. Não é segredo para ninguém que muitas pessoas, através de uma vida sexual promíscua, adquiriram a AIDS, sífilis, gonorreia e outras pragas mais. Você não precisa passar por isso, porque você tem a palavra de Deus sobre a sua vida. Você pode aprender com a experiência dos outros. Com isso você corta caminho rumo à maturidade. Outra coisa, você precisa aprender a ouvir. Nós lemos aí em Hebreus, capítulo 5, que aqueles irmãos, eles se tornaram negligentes para ouvir. Se você, que tem os seus pais, se você aprender a ouvir o ensinamento dos seus pais, talvez você vai evitar muitos problemas na sua vida. Aí entra também a importância dos líderes. Nós começamos aqui lendo Efésios 4:11, que Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nós lemos que esses ministérios, eles serão úteis para o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à maturidade. Mas, se você não ouve ninguém, se você não quer saber de liderança, se você não quer saber de conselho, então você está desperdiçando a oportunidade que Deus te deu de aprender sem precisar quebrar a cara. Então, aprenda a ouvir, aprenda a pedir conselho, porque muitas vezes nós estamos pregando aqui e talvez nós não estejamos atingindo uma série de situações que você está vivendo, mas você pode procurar o seu pastor ou procurar um líder, talvez aqui entre nós, e pedir um conselho, pedir uma orientação. Porque com isso você vai evitar uma série de experiências na sua vida. Eu disse que a maturidade vem pela experiência, mas nem toda experiência é necessária. Você não precisa passar pela experiência da prostituição, você não precisa passar pela experiência do adultério, você não precisa passar pela experiência de um divórcio, você não precisa passar pela experiência de ser possuído por demônios. Você não precisa passar por isso. É claro que muitos já passaram, e a estes resta a misericórdia e o amor de Deus para acolhê-los. Mas aqueles que não passaram, não precisam passar por isso, em nome de Jesus. Não caia na cilada do inimigo que quer levar as pessoas a simplesmente saírem experimentando as coisas na vida. Isso é uma armadilha. Não pense assim, eu tenho que experimentar, porque senão como é que eu vou saber se é bom ou não? Aí a moça fala assim, eu tenho que experimentar sexo com outra menina, porque senão como é que eu vou saber se eu gosto ou não gosto? Não entra nessa armadilha do diabo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós vamos continuar falando a verdade, porque nós estamos aqui para agradar o Senhor Jesus em primeiro lugar. Nem toda experiência é necessária. Por exemplo, você vai experimentar veneno para ver se é gostoso? Assim acontece com tantas formas de pecado que as pessoas estão experimentando. Eu vou experimentar cocaína para ver se é gostoso. Não faz isso, meu irmão. Não faz isso, minha irmã. Eu disse que existe um caminho natural rumo à maturidade.
que é o caminho da experiência, mas existem formas de você cortar caminho, ganhar tempo, evitar muitas experiências ruins e experiências malignas e desnecessárias. Agora, outra questão muito importante para você cortar caminho rumo à maturidade. Aprenda a palavra de Deus. Aprenda a palavra. Olha, você tem aí 66 livros escritos por aproximadamente 40 pessoas ao longo de 1.500 anos. Você não vai viver 1.500 anos para aprender pela sua própria experiência o que a Bíblia traz aqui de graça para você.